Sejam bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor, que a partir de hoje regressa à sua companhia para diariamente trazer novidades do maravilhoso mundo dos livros. O programa de hoje é dedicado a José Saramago, que nasceu a 16 de novembro de 1922 na aldeia ribatejana de Azinhaga, no concelho de Gulagã. Aos 3 anos, os pais migraram para Lisboa e foi aqui que viveu grande parte da sua vida. Fez os estudos secundários e não pôde continuar a estudar por dificuldades económicas. O seu primeiro emprego foi serralheiro mecânico, tendo depois exercido outras profissões como desenhador, funcionário da saúde e da previdência social, editor, tradutor e jornalista. Em 1947, ano do nascimento da sua única filha, publicou o primeiro livro, o romance Terra do Pecado. Tendo estado depois sem publicar quase 20 anos, trabalhou numa editora, colaborou como crítico literário na revista Seara Nova, fez parte da redação do jornal Diário de Lisboa, pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi diretor adjunto do Diário de Notícias. Em 66, Saramago retomou a atividade literária, publicando o primeiro livro de poesia. Daí em diante, a escrita tornou-se uma atividade permanente. Em 88, casou-se com a jornalista e tradutora espanhola Pilar del Rio. Sobre Pilar disse: "Se tivesse morrido aos 63 anos, antes de a conhecer, morreria muito mais velho do que serei quando chegar a minha hora." Em 1993 decide viver em Lanzarote, depois da polémica com a exclusão da obra Evangelho segundo Jesus Cristo da lista dos concorrentes ao Prémio Literário Europeu. José Saramago foi galardoado em 1998 com o Nobel da Literatura e nesse ano o Presidente da República, Jorge Sampaio, concedeu-lhe, a título excepcional, o Grande Colar da Ordem de Santiago da Espada, distinção reservada tradicionalmente a chefes de Estado. Os livros de José Saramago encontram-se publicados em mais de 50 países e em 42 idiomas. Levantado do Chão, Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, Ensaio sobre a Cegueira, Todos os Nomes, Ensaio sobre a Lucidez, As Intermitências da Morte, são algumas das obras da valiosa herança cultural que nos deixou. José Saramago faleceu no dia 18 de junho, na sua casa em Lanzarote, onde vivia com a mulher Pilar del Rio. Falar sobre José Saramago hoje em dia é lidar com uma grande saudade já. Mas a saudade que temos de um escritor que se foi compensa-se bastante nos livros que deixou. São os livros, no fundo, o essencial da pessoa que escreveu e que foi um exemplo, como é o caso deste grande criador das letras. É bom falar nele porque Saramago é um exemplo de homem, tanto quanto é um exemplo de escritor. É um exemplo de homem porque quem ler um livro recente, que são as Pequenas Memórias, onde ele conta os seus primeiros anos de vida, a sua infância, a sua adolescência, vê como foi difícil a existência de Saramago, criança pobre, vivendo sem meios, frequentando a escola com as maiores dificuldades e tornando-se um simples serralheiro mecânico. E esse homem passou de serralheiro mecânico através de um estudo que fez por si próprio, através do autodidatismo, tornou-se um homem culto que todos conhecemos. Passou a ser um vulto, uma personalidade ouvida em todo o mundo. Isso é um exemplo para qualquer pessoa com dificuldades e também para os outros que tenham mais, ver como nos podemos tornar em algo que possa beneficiar a sociedade com o nosso trabalho, com a nossa opinião, com o nosso pensamento, a partir do nosso esforço e a partir do nosso amor pelo conhecimento.
Mas Saramago interessa-nos sobretudo como um exemplo de um grande escritor. Ele é um exemplo de escritor sobretudo porque criou uma forma poética própria. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando lemos uma página de José Saramago, mesmo sem saber que foi ele que a escreveu, identificamos-la logo como sendo dele. Ele criou uma frase própria que, a partir de certa altura, e nomeadamente a partir do seu primeiro romance com sucesso, Levantado do Chão, ficou sendo a frase saramaguiana, uma frase cadenciada, com uma pontuação ritmada, que evoca o falar coloquial das gentes do povo, mas que também tem muito de erudito e, sobretudo, tem um cuidado poético muito acentuado. Essa frase produz também uma forma romanesca que o autor, nos seus livros seguintes, como sabem, O Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que são livros considerados como talvez os mais perfeitos da sua criação, é uma forma que utiliza as parábolas, quer dizer, histórias que narram uma determinada coisa, mas no fundo querem dizer uma outra coisa. A verdade é que Saramago, quando conta alguma coisa, está sempre a pensar em sentidos laterais, em sentidos ocultos, em sentidos... Leva o leitor a conjecturar, leva o leitor a pensar por si em vários exemplos que possam transcorrer daquilo que é dito primariamente. Aliás, alguns dos problemas que têm surgido com os seus livros sobre a religião, o Evangelho segundo Jesus Cristo e um dos últimos, Caim, que chocam certas mentalidades mais ligadas à ortodoxia, embora ele se tenha dito quase sempre ateu, a verdade é que esses livros não negam a religião. Esses livros levam, no fundo, a que se debata a religião. E, portanto, ele não está a negá-la, está a convocá-la, está, de algum modo, a homenageá-la e a torná-la viva, porque leva a que as pessoas pensem nela e a vivam, os crentes, de uma maneira mais intensa. E a verdade é que Saramago, se ele vai tanto à religião, é porque o mundo que ele preza, ele vê nesse mundo sentidos outros, sentidos que ultrapassam a realidade. Saramago está sempre a construir algo que vai para além das palavras, algo que vai para além da realidade. E isto, se não é uma forma da religião, é, com certeza, uma maneira de acreditar nos homens e na sua capacidade de pensar e de criar. São muitos os seus livros importantes. Posso citar o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro com uma grande fortuna crítica e com toda a razão. Mas, por exemplo, é menos citado, e eu penso que é um livro com uma grande atualidade, uma espécie de reverso do Ensaio sobre a Cegueira, que é o Ensaio sobre a Lucidez. Uma reflexão sobre a situação sociopolítica, que na altura se confundiu de uma maneira, a meu ver, enganosa, com um apelo ao voto branco. É uma chamada de atenção para a necessidade que temos todos nós de não sofrer pacientemente a ação dos governos, mas de pensar sobre ela, de ver o que pode ser feito por nós, sociedade civil, e atuar, refletir, agir, e não sermos apenas pacientes e resignados, como éramos durante o salazarismo. A História do Cerco de Lisboa é um livro que foi muito pouco considerado e que eu penso que é dos mais importantes para a conjuntura atual na obra e no pensamento de Saramago. Como todos sabemos, Saramago reescreveu muitas páginas da história de Portugal e da Península Ibérica, no Memorial do Convento, no Ricardo Reis. Mas a História do Cerco de Lisboa é um livro que eu acarinho muito, porque é um livro que é escrito contra a globalização,
a qual todos nós hoje reconhecemos tem tido efeitos muito perniciosos, mas irrecusáveis, vivemos nela, mas há um efeito na globalização que ele previu e que é o do convívio entre as etnias. E na história do Cerco de Lisboa, ele emenda o modo como se teria processado a conquista de Lisboa aos mouros por Dom Afonso Henriques. Emenda conscientemente, tal como no Memorial do Convento altera a certas partes, tal como na morte de Ricardo Reis ele põe Fernando Pessoa a existir depois de morto, enfim. Ora bem, é a história do Cerco de Lisboa. O que ele faz de absolutamente extraordinário é contar a história não do ponto de vista dos conquistadores, mas, pelo contrário, conta a história do ponto de vista dos árabes que habitavam a península, estavam em suas casas quando apareceram os bárbaros cristãos, bárbaros para a sensibilidade dos árabes, e os desalojam. E o que vence é sempre, na obra de Saramago, o amor. O amor do homem pela mulher e vice-versa, e o amor dos homens uns pelos outros. E até o amor de Deus, que é isso que ele põe muito em questão, por vezes, nas obras de caráter religioso. Eu gostaria muito de citar um passo do ensaio sobre a lucidez que me parece extraordinariamente importante quando Saramago escreve: quem sabe se o mundo não seria mais decente se soubéssemos como reunir umas quantas palavras que andam por aí soltas. Ora, é isso o que faz Saramago. Aprender a saber reunir as palavras soltas do dicionário para lhes dar a forma de um livro perfeito. E é isso o que todos nós podemos fazer escrevendo e lendo, escritores e leitores. A melhor forma de todos nós prestarmos homenagem a José Saramago é conhecermos e divulgarmos a sua obra. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.